Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Mudanças Climáticas e eu com isso. Nessa série com 5 episódios queremos mostrar a vocês que as mudanças do clima podem causar muito mais impactos na nossa vida do que nós sequer imaginamos. Chegamos ao 5º e último episódio da série e até aqui já conversamos sobre vários assuntos relacionados a mudanças climáticas e como esse fenômeno pode afetar o clima do planeta, a saúde e a qualidade de vida da população, o meio ambiente e demos ainda um destaque para a influência das queimadas no meio de tudo isso. Mas e agora? Será que tudo está perdido? Será que podemos fazer algo tanto individualmente quanto coletivamente para ajudar nesse baita problema? Se você não sabe responder essas perguntas, fica aqui, porque é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Os representantes de diversas nações do mundo se unem desde 1988, ano em que foi criado o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, para discutir acerca das mudanças do clima, seus impactos e consequências. Nessas conferências mundiais sobre o clima e meio ambiente, são discutidas propostas em busca da mitigação e adaptação para conter os danos mais severos causados pela mudança do clima e também do planejamento de soluções para evitar os cenários mais catastróficos para as futuras gerações. Apesar de todo esse esforço, colocar em prática essas ações é um processo burocrático e demorado, que depende de várias esferas: econômica, política e social. Muitas vezes, ouvimos lindas propostas de líderes falando sobre energia limpa, desmatamento zero ou emissões negativas de gás carbônico. Mas não ouvimos como o governo pretende fazer isso, ou quais serão as ações postas em prática para alcançar esse objetivo. Será que essas propostas estão de fato sendo colocadas em prática, ou será que são apenas promessas idealizadas? Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, realizada neste ano na Escócia, o Brasil se comprometeu com 5 metas bem importantes, como zerar o desmatamento ilegal até 2028, restaurar e florestar 18 milhões de hectares de florestas até 2030 e, neste mesmo ano, alcançar de 45% a 50% de energias renováveis na matriz energética, além de recuperar 30 milhões de hectares de pastagens degradadas. O Brasil também se comprometeu com um compromisso global de metano, que reúne 103 países e tem como objetivo reduzir as emissões de gás metano em 30% até 2030. Lembrando que o metano tem um potencial maior de contribuir para o efeito estufa do que o gás carbônico. Porém, ainda falta clareza de como essas ações serão colocadas em prática. Para que esses projetos sejam eficientes, é importante que sejam formalizados e detalhados por meio de políticas públicas. Além dessa falta de detalhes, há vários dados que questionam o comprometimento do Brasil com a agenda climática. Segundo os dados do INPE, no ano de 2020, o Brasil registrou a maior área desmatada na Amazônia dos últimos 12 anos, chegando a quase 11 mil km². Em 2020, a emissão de gás carbônico também foi maior, apesar da pandemia do coronavírus indo na contramão da emissão média global, que teve redução de 7%. O Brasil apresentou um aumento de 9,5% em relação a 2019, segundo dados do Observatório do Clima. Além de maiores emissões de CO2 e do desmatamento da Amazônia, o número de focos de incêndio também foi maior em 10 anos, com mais de 222 mil focos de incêndio registrados em 2020, um aumento de quase 13% em relação a 2019, segundo dados do INPE. E apesar de todos esses dados alarmantes registrados em 2020, o número de multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização ambiental foi menor em 20 anos, com um pouco mais de 11 mil multas. Esse valor é muito abaixo da média anual de multas emitidas entre os anos de 2000 e 2010, que era entre 20 e 25 mil multas. E o que pode ter causado essa enorme consistência entre os dados registrados do INPE e os dados de multas aplicadas pelo IBAMA? Há vários fatores que podem ter contribuído para esse desastre ecológico, como a redução das fiscalizações, a falta de investimento e de mão de obra e a fragilização da lei ambiental. Desde 2019, o governo federal fechou unidades do IBAMA, não renovou o emprego de fiscais e agiu para mudar as regras de autuação e perdão de multas,
o que só nos revela que as questões ambientais nunca foram as prioridades do atual governo federal. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, afirma que quando se trata de efetividade para destruir a floresta, nenhuma motosserra supera a caneta do presidente. Para corroborar ainda mais com tudo isso que falamos, um levantamento feito pelo CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal, em 2020, constatou que o governo federal reduziu em aproximadamente 10% o orçamento liberado para o combate às queimadas, ao garimpo e ao tráfico de animais em relação a 2019. E em 2021, esse corte foi ainda maior, chegando a aproximadamente 35% de redução em relação a 2019. Conforme já falamos nos episódios anteriores, a proteção ambiental, o controle das emissões de gases do efeito estufa, as fontes de energia mais sustentáveis e a mitigação das mudanças do clima são a solução para preservar o nosso planeta e a nossa espécie, porque não existe um planeta B. Se essas medidas não forem colocadas em prática, já sabemos que haverá uma enorme gama de impactos diretos e indiretos, não só na vegetação, na fauna nativa ou na saúde e qualidade de vida da população local, mas sim numa escala global e principalmente para as gerações futuras. Já parou para pensar como vai ser o mundo em que seus netos e bisnetos vão viver? Mas nem tudo está perdido. Há várias empresas, projetos e ONGs que buscam contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a adoção de práticas mais ecológicas, buscando equilíbrio entre produção e gestão de recursos naturais e humanos. Um exemplo disso é o trabalho da ONG Produzindo Certo, que auxilia fazendas sobre a prevenção e a contenção de incêndios. Um estudo realizado pelo FMG constatou uma redução de pelo menos 30% nos incêndios em fazendas que fazem parte desse programa. A empresa Natura está no ranking das empresas mais sustentáveis no mundo. Ela realiza ações de uso sustentável de recursos naturais da Amazônia, sendo 80% de seus produtos de origem vegetal. Ela também realiza grandes campanhas de reciclagem, por exemplo a linha Ecos em 2017, que foi distribuída em embalagens reaproveitadas de 6 milhões de garrafas PET e cerca de 48 mil toneladas de papel, reduzindo muito a produção de plástico. Há diversas empresas que buscam estratégias para o desenvolvimento sustentável. Inclusive, algumas startups trabalham para otimizar e melhorar o monitoramento de áreas extensas como a Amazônia e Pantanal. Quando pensamos no monitoramento dessas áreas, devemos ter em mente que por mais que existam satélites, radares e outros equipamentos para coleta de informações, a grande presença de nebulosidade e as áreas mais remotas de difícil acesso da vegetação podem atrapalhar a vigilância remota e gerar um atraso para acionar os órgãos de combate ao incêndio. Por isso que o desenvolvimento de softwares, tecnologias geoespaciais avançadas, torres de vigilância e inteligências artificiais, com o objetivo de aumentar o volume de informações, inclusive de áreas remotas, e diminuir o tempo de resposta contra os incêndios florestais, são uma ótima alternativa para esse problema. E é isso que vem sendo desenvolvido pela startup 1,5 Grau, que utiliza inteligência artificial para detectar incêndios florestais, desenvolvendo um sistema que avisa a brigada de incêndio em menos de 5 minutos após a detecção de fumaça. Um sistema muito mais rápido e eficiente de monitoramento. E para finalizar, cabe a nós como indivíduos preservar o nosso planeta. E como podemos fazer isso? Para começar, vamos relembrar tudo o que já foi dito no episódio 1, como caminhar e pedalar quando possível, dar preferência para utilizar o transporte público, preservar as áreas verdes da nossa cidade, reduzir o consumo de carne, apoiar ONGs em prol do meio ambiente como o Greenpeace, Projeto Plantar, Iniciativa Verde, SOS Pantanal e várias outras. Também temos que dar destaque ao consumo, visto que todo o ciclo da extração de recursos naturais até o lixo que é produzido e descartado é movimentado pelo consumo. Então, é super importante o consumo consciente, incentivar e comprar de produtores locais e conhecer melhor o que você consome. Da onde vêm os produtos que você usa diariamente? Será que as empresas adotam práticas mais sustentáveis? Você também pode calcular a sua pegada ecológica, que fornece uma estimativa de quantos planetas Terra seriam necessários caso toda a população mundial tivesse o mesmo padrão de consumo que você.
E você também pode calcular a sua pegada de carbono, que fornece uma estimativa de quantas árvores você deveria plantar para compensar a emissão individual de carbono. Os links para esses cálculos estão disponíveis no nosso site. Reconhecer o nosso impacto e nossa influência no planeta já é um grande passo para adotar ações mais conscientes, sustentáveis e corretas para preservar nosso planeta e nossa espécie. Esse foi o quinto e último episódio da série Mudanças Climáticas e eu com isso. Nós ficamos muito felizes de fazer esse projeto e amamos o feedback positivo que vocês mandaram para nós. Esperamos de verdade que vocês tenham gostado dessa série e aprendido um pouco mais sobre esse tema que é super importante de ser pensado e discutido. Agradecemos muito por ter nos ouvido e nos acompanhado nesses 5 episódios. Não se esqueça de que você pode assistir ao vídeo com legenda disponível no YouTube e também pode ter acesso à transcrição do áudio e às fontes de referência no nosso site, ambos disponíveis na descrição. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e de nos seguir no Spotify. Agora, nós ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.